Bom dia, amigos, família BLC. Estamos aqui nesse sábado friozinho, já nos cumprimentamos agora há pouco, falando sobre a temperatura nos vários cantos do Brasil. Tá todo mundo curtindo o friozinho aí, muita gente debaixo do edredom. E parabéns para vocês que estão aqui junto comigo para conversarmos aí sobre multiplay, a arte de jogar juntos, que no palco da vida, quando um vence, todos vencem. Isso é um tema muito atual, é um tema que sempre vai ser atual e sempre foi, né, gente? Porque jogar juntos leva-nos muito mais longe do que jogar sozinho, né? E a vida, como eu já trouxe numa outra live aqui que a gente conversou, a vida é um game, né? Um grande game. E eu coloquei até aqui. Vocês conhecem esses símbolos aqui? Conhecem? Deixa eu ver para olhar o chat. Ah, eu não vou conseguir ver o chat, eu acho. Gente, faz sinal para mim na câmera, porque eu não programei o chat aqui. Ai, ai. Gente, aqui são as NFTs, né? Temos várias coleções aí do alfabeto interativo. E essas NFTs, eu fiz questão de colocar elas aqui no cantinho, porque elas têm tudo a ver com o que a gente vai falar. Por quê? Nós vivemos num grande RPG, num jogo de RPG. Nossa vida é um grande jogo de RPG. Quem já jogou RPG aí? Deixa eu ver as câmeras, vocês fazendo sinalzinho para mim. Hoje vai ser em Libras, não vai ser digitado. Quem já jogou RPG? Na verdade, gente, todos nós já jogamos RPG. Por quê? O RPG, ele funciona da seguinte maneira: tem um mestre do jogo. Imagine que um amigo, ele não joga com um avatar, com um personagem. Ele vai ser apenas o orador que vai falar sobre as regras, vai lembrar os jogadores sobre as regras e vai narrando o game. Então, fazendo uma comparação com a nossa vida, nós temos aí o nosso criador, que é o grande orador do universo inteiro, da nossa vida e do universo inteiro. E nós somos os avatares, somos os personagens que seguimos as regras ou não. Se a gente segue um caminho, nós temos uma consequência. Se nós seguimos outro caminho, temos outras consequências. E o RPG é exatamente assim. E no RPG existe uma coisa fabulosa que se você tentar jogar sozinho, que não tem como você jogar sozinho, você perde. Para você enfrentar o grande dragão do game, por exemplo, você tem que estar em equipe para você conseguir vencer aquele grande dragão. E na nossa vida, o que que é esse grande dragão? São os desafios que nós temos diariamente. E eu quero fazer um paralelo com vocês aqui, que nós temos a nossa vida física e a proposta do nosso game Interact of Alphabet é que nós vamos construir um avatar, né, um nosso personagem, de maneira melhorada, para que a gente possa evoluir esse avatar. Com o quê? Com base em conceitos filosóficos do ser. E é por isso que eu coloquei essas NFTs aqui, ó. Essa daqui é a primeira NFT. Não tem nem como eu perguntar para vocês se vocês sabem, porque com Libras aqui eu não vou entender e eu tô sem ativar o chat aqui. Mas essa NFT, ela é autoconfiança. E a autoconfiança que o interessante que coloca vou até ler para vocês aqui, que no que eu achei bem interessante falar para vocês, porque é um conceito riquíssimo que a gente precisa trabalhar. Porque cada NFT ela representa uma característica que a gente precisa trabalhar, desenvolver para poder evoluir o nosso herói, que somos nós mesmos. Então, aqui, ó, quando você confia em si mesmo, é mais fácil que os outros confiem em você. Parece algo óbvio, né? Mas muitas vezes a gente não consegue exercer, praticar essa autoconfiança. A confiança age como um imã. As pessoas sentem essa força interior que pode mover montanhas.
Esse é o tipo de força que Richard Branson irradia. Se você observar, cada NFT é citado o nome de uma figura que fez grande diferença no mundo e deixou um legado. Então, aqui fala sobre o Richard Branson, que irradia essa autoconfiança. Ele lançou projetos em áreas nas quais não tinha experiência, da música até a aviação, e sua coragem inspirou outras pessoas e as fez acreditar no impossível. Uma autoconfiança forte permite criar não apenas empresas, mas lendas. Então, isso é muito importante, porque se a gente tem uma autoconfiança, a gente transmite isso para as pessoas, nós vamos ter essas pessoas como imã perto de nós. E isso é algo importantíssimo para qualquer coisa que você acredite e que você vá fazer e colocar empenho, colocar energia. E muito sobre isso que o presidente, o Dmitry, ele fala que a base do nosso ecossistema são as NFTs, o alfabeto interativo, porque o alfabeto é o beabá da evolução de nós como seres humanos. Se a gente for observar cada NFT dessa, o significado dela é crucial para que a gente possa desenvolver, aprimorar para o nosso crescimento. Para que a gente tenha resultado em qualquer âmbito da vida, a gente tem que exercer esse autoburilamento o tempo todo. Por isso que eu estou trazendo tanto esse tema aqui, porque a parte técnica em si, ela é importantíssima, crucial, e tem líderes como Adriano, como o próprio Cristiano Rezende, que hoje eu estou aqui, era ele, eu estou aqui no, né, fazendo a live no lugar dele, que ele precisou fazer uma imersão, enfim. E, bom, eles fazem com grande maestria essa parte técnica, o próprio Edilson Nardes também, que trouxe para a gente aqui já muita profundidade nesses termos técnicos, o Oscar de Carlos, enfim. E essa parte aqui, eu busco juntar um pouco da parte técnica com essa parte filosófica que a empresa nos traz, que eu acho muito importante não ser esquecida, porque quando a gente tem um propósito em comum, eu penso que a gente pode unir forças de uma forma muito mais coesa, muito mais forte, a gente tendo esse propósito. E aí, nos próximos slides, eu vou trazer alguns exemplos para vocês a respeito disso. E aqui na próxima tela, gente, eu fiz assim, esses slides eu fiz com a ajuda da IA. Me diverti bastante na criação aqui dessa palestra. Eu coloquei aqui Play Selection, o clã. Nós temos o nosso clã que inicia onde? Nossa primeira comunidade é na família. É na família que a gente inicia essa parte da comunidade, da convivência, da liderança, tudo a gente começa dentro da família. E eu venho observando que as empresas, as corporações, cada vez mais estão gamificando. E eu tô assim querendo gamificar tudo e tem dado certo em muitas partes assim essa gamificação. Por quê? A primeira parte, né, onde nós temos aqui, que eu coloquei os avatares, né? Eu coloquei aqui o avatar, o alquimista como executor, né, um líder e executor que transforma a visão e uma realidade de uma forma pragmática, que bota a mão na massa, transformando uma visão abstrata numa realidade. É a pessoa que cria, imagina e executa. Coloquei aqui a musa da aliança, que tem como papel aí estrategista do clã, que a inteligência emocional acaba pacificando, guiando o caminho e também é, gera o elo entre os membros da equipe ali e também o guerreiro, eu coloquei ali o guerreiro como uma parte criativa, uma parte que vem trazer também uma sensibilidade, buscando seu lugar no mundo e tendo aí como base o alquimista e a musa da aliança. E isso é muito importante, eu quero pontuar para vocês uma parte muito importante, que até lá na frente eu vou falar um pouco mais a respeito, que é muito importante a gente olhar para dentro da nossa corporação,
né, da empresa que a gente trabalha, das equipes, dentro da nossa própria família, identificar quem está fazendo o papel de quê, para que a gente possa extrair o melhor e extrair de maneira limpa, né, o melhor de cada um que faz parte desse clã, dessa equipe, dessa família. E aqui uma parte que nós vamos falar sobre o setup interno. Por quê? O que é setup, Jaqueline? Setup? O que é isso? É quando você tem um, um equipamento e você tem ali um ambiente propício, o melhor ambiente para você exercer o seu game, para você estar jogando, para você estar trabalhando. No mundo game, o que é um setup? São o computador, desde o computador até a mesa que você vai colocar o seu computador, né, a sua máquina, a cadeira. Então, todos os componentes fazem parte de um setup, que é o ideal para que você tenha o seu melhor empenho, o seu melhor desempenho fazendo aquela tarefa, realizando aquela tarefa. Que game, gente, tem muita gente que vive de game hoje como trabalho mesmo, como trabalho onde tem as competições e tem toda uma estrutura, tem psicólogos, tem treinadores e tem pessoas que cuidam da parte física também, alimentação, tudo desses gamers, porque eles fazem essa competição jogando e é uma parte do game que ganha-se muito dinheiro. E o Brasil está começando a se destacar mais nisso, mas em países como o Japão, por exemplo, isso é muito mais evidente, essa profissão. E quando eu coloco o setup interno, eu quero fazer uma comparação aqui sobre o nosso setup interno, que é o quê? O nosso hardware cerebral, também o nosso hardware mental e o espírito. Então, essa tríade, ela tem que estar bem estruturada para que a gente possa fazer um bom trabalho. O nosso setup, né, quem somos nós, o nosso setup, ele tem que estar bem estruturado para que a gente possa jogar o jogo da nossa vida e da nossa vida multiplayer com a profundidade e com a amplitude que a gente precisa jogar. Como assim, Jaqueline, multiplayer? Gente, o multiplayer é a multifaceta que a gente tem da nossa vida. Eu vou citar aqui um exemplo, como se nós fôssemos vários personagens, nós somos atores da nossa própria vida e nós representamos vários personagens. Vamos lá. Mãe, pai, filha, empresária, administradora, é, a gente tem inúmeros papéis, cuidamos do financeiro, cuidamos da parte de relacionamento com a gente mesmo, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor, somos amigos, somos é, executores, somos muitas vezes cozinheiros, pessoas que cuidam da limpeza. Então, assim, nós representamos inúmeros papéis, inúmeros papéis. Agora eu vou te fazer uma pergunta: tem como você representar todos os papéis ao mesmo tempo? É possível você, uma pessoa, uma persona, vários papéis ao mesmo tempo? Então, esse multiplayer que eu vim trazer aqui para vocês de forma procurando fazer desse treinamento aqui um navegador onde nós vamos navegar juntos como avatares e entender que em equipe que é o ideal para que a gente possa equilibrar todos esses papéis, porque se uma pessoa tentar exercer todos esses papéis ao mesmo tempo, o que que acontece quando você tem um computador e você tem milhões de abas abertas ao mesmo tempo? O que que acontece? Por mais potente que seja o computador, uma hora vai bugar, uma hora vai bugar. Então, por isso que essa parte do setup interno eu venho trazer para vocês que a gente precisa cuidar do hardware cerebral, da nossa energia com o sono,
com uma boa alimentação, com exercício físico e tudo isso que a gente já sabe. Mas o que que a gente faz? Muitas vezes a gente está jogando o jogo de uma outra pessoa. E como que a gente joga o jogo de outra pessoa? A gente às vezes se torna uma extensão de alguém que a gente convive. A gente acaba jogando o jogo dela. Como? A gente acaba falando poucos nãos e a gente fala muito sim, e aí a gente acaba colocando a nossa energia para resolver as questões daquela outra pessoa. Então, às vezes, aquele monte de tarefa que a gente já tem, a gente ainda resolve da outra pessoa. E aí, o que que acontece? A nossa energia, que era para ser, né, renovada em nós, a gente acaba drenando ela, acaba perdendo essa energia e acaba entrando em colapso muitas vezes. Por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque no game a gente tem lá essa parte de energia que a gente pode recuperar ou a gente pode ir perdendo e chega um momento que game over, por não ter mais energia. E na vida é assim. O que que é o game over da nossa vida? São doenças que aparecem, que as doenças, elas são sintomas porque a gente não está escutando o nosso hardware cerebral. Então a doença aparece como alarme, tem alguma coisa errada, você precisa ver o que está acontecendo, né? As doenças, a maioria é psicossomática. Por quê? Elas vêm das questões mentais, emocionais que a gente não está resolvendo, que a gente está levando. Tem o software mental, né? O foco e a clareza. Muitas vezes a gente quer resolver um monte de coisas ao mesmo tempo por não ter clareza, por não ouvir o nosso interior e ver o que realmente é importante e estabelecer qual é a real prioridade. Então, às vezes, a gente fica sem foco por não ter essa clareza. Então, é importante fazer uma boa reflexão, uma boa, é, uma boa reflexão mesmo para entender, né, o que que é o seu foco. E o espírito que é você, a consciência no controle, a sua consciência no total controle de tudo, é você estar em conexão com o Criador para manter o seu equilíbrio, para buscar o seu equilíbrio. E juntos a gente vai descobrindo isso, como que equilibrar todos esses pratos. São todos de uma vez? Não. Um dia é 1% de uma coisa, um dia é 1% de cada coisa. Então, é a gente trazer o que eu falei nas outras vezes que a gente conversou aqui, a intencionalidade. É a gente fazer intencional, sabendo que hoje, por exemplo, eu vou trabalhar a minha paciência. E aí, o que que acontece? Situações para eu exercer a minha paciência. Vai acontecer situações desafiadoras para exercer a minha paciência. Hoje eu vou focar em conectar mais com as pessoas, então a gente vai exercitando essas tarefas. E eu trouxe aqui as NFTs porque eu acho importante que tenha ali um guia, né, de várias áreas da nossa vida que a gente pode estar escolhendo. Hoje, intencionalmente, eu vou exercer a prática dessa ferramenta aqui. E tudo na nossa vida é símbolos, né, gente? Eu sei que vocês conhecem esses símbolos, né, que são as NFTs, e nós temos os símbolos para nos lembrar. Não sei quem que adquiriu, né, esses produtos que a empresa eh, lançou aí a Fígita, né, que é as NFTs em forma dessa joia, para nos lembrar sempre do que a gente pode estar exercendo, colocar um símbolo desse, hoje é esse dia de exercitar essa essa parte aqui. E falando aqui sobre os chefões, né? Eu falei para vocês agora há pouco que não tem como a gente vencer aí um dragão sozinhos. Por mais superpoderes que a gente tenha, vencer um dragão requer uma demanda aí de uma equipe. E antes, muitas corporações e também por maneiras de enxergar o mundo, né, de antigamente, é, as pessoas, muitas eram movidas pelo medo, e existe hoje ainda. Existem religiões que fazem com que as pessoas sejam movidas pelo medo ainda, por mais que nós tivemos o exemplo de Jesus que trouxe a,
a maneira de enxergar, de fazermos por amor e não pelo medo, né? Mas tem muitas religiões ainda que pregam pelo medo. Existem empresas que ainda também lideram, chefiam, na verdade, pelo medo. Ah, se você não fizer tal coisa, você vai perder o seu emprego. Então, foca muito no medo de perder e tudo mais. E de acordo com Augusto Cury, eu até coloquei aqui o nome dele, ele fala sobre as janelas killer, que são traumas e medos que travam o nosso setup, travam a nossa mente, principalmente no ambiente multiplayer. Elas são barreiras que impedem o nosso avanço. Porque quando a gente recebe comando de travamento e tem um gatilho ali que vai despertar esse travamento, a gente realmente não corresponde, às vezes, àquela tarefa, aquela coisa que a gente precisa fazer por causa desse trauma. Por exemplo, antigamente, né, a gente recebia às vezes o seguinte comando: se você for ali, o bicho-papão vai te pegar. Então, era uma maneira de educação pelo medo. Eu já ouvi isso, eu tenho certeza que muitos ouviram isso, sabe? E enquanto que a gente pode dizer simplesmente o que vai acontecer se você for ali. Não é o bicho-papão. Se você for ali, você vai levar um choque e pode até simular o que é um choque. Ou então deixar, se for uma coisa controlada que não vai machucar, deixar que leve o choque para poder entender o que é o choque. Claro que não vai ser uma coisa de alta tensão para machucar a criança, enfim, mas às vezes deixar que ela leve o choque para ela entender a consequência que tem de fazer aquilo, né? Então, ele fala também da janela light, que é a janela light, ela traz uma clareza e uma expansão diferente das janelas killer, né? Quando o cérebro encontra o caminho da criatividade e do incentivo. E isso é algo fundamental que as empresas estão fazendo com a gamificação do incentivo, por exemplo, de medalhas. Elas estão copiando isso do RPG, gente. Elas dão medalhas, elas dão recompensas com bônus. E isso é um incentivo da gamificação, é você gamificar a sua empresa, trazendo incentivo, muitas com uma sensibilidade, uma inteligência emocional maior, até descobrem qual que é o sonho dos funcionários para trabalhar em cima disso, trabalhar com metas, objetivos em cima disso, porque nós somos movidos por recompensas, mais por recompensas do que por medo. E eu tenho buscado praticar isso até em movimentos domésticos aqui, tem funcionado bastante. É um desafio diário, porque dá trabalho, né? Você fazer pelo incentivo, pela clareza e expansão, dá mais trabalho do que pelo medo. Porque pelo medo é uma coisa que a gente já conhece, né? É algo que a gente já viveu, a gente já conhece de muito tempo que já vem acontecendo conosco. A gente já está acostumado com esse ambiente do medo. E essa outra parte, que é a clareza, a expansão, o propósito, é algo que a gente tem que exercitar, praticar, porque é algo novo que está sendo mais exercitado na sociedade num todo, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente das empresas. Mas as empresas que mais têm crescido, elas têm utilizado essa parte da gamificação, a janela light. E aqui, COPE, né? A liderança que inspira, que é o que eu justamente estava falando para vocês, adiantei um pouquinho, sobre a comunidade, né? Que ninguém vence sozinho, e a união é o maior trunfo, né? Contra chefões difíceis. Então, muitas vezes, na comunidade, a gente tem ali situações onde a equipe se junta, né? Para poder passar a visão do que precisa melhorar ali para o gestor, para quem está liderando ali na parte hierárquica que está mais acima, né? E aí tem um exemplo da nossa empresa, a Gegios, que tem aí o conselho, tem aí os assessores, né?
que tem juntos esse papel de estar se unindo para estar passando a visão do que acontece ali junto com toda a comunidade, a necessidade, que tem uma visão mais apurada, porque está vivenciando ali o trabalho do dia a dia, né? Diferente de quem está em uma outra posição. E aqui eu coloco para vocês a importância de identificar os papéis de cada pessoa no game, né? Na corporação. E, e isso é muito importante porque, às vezes, uma pessoa está num papel de que ela não consegue extrair o máximo dela, não consegue entregar o melhor dela, né? E os XPs e os bônus, nós colocamos um objetivo, né? Um objetivo comum, uma, uma trajetória e um propósito comum, né? De todos. Como, por exemplo, todos queremos que a nossa empresa prospere, que os ativos dela tenham muito mais valor e tudo mais. Então, é um objetivo comum de todos. E antes de chegar nesse grande objetivo, tem as pequenas vitórias, com XPs e bônus. Quais são essas pequenas vitórias? É cada degrau que a gente vai subindo dentro da empresa, né? É chegar a executivo, né? Chegar a líder, líder um, líder e assim sucessivamente na carreira que nós temos aí. E o importante é entender o senso de equipe, né, de um RPG, que quando um ganha, quando um se destaca, essa comemoração precisa ser vibrada como se fosse tua. Porque quando um ganha, quando um se destaca, todos ganham. Por que todos ganham? Porque é um degrau a mais indicando, é um indicador de que o objetivo comum está mais perto. E aí é um ajudando o outro, por quê? Se ajudando, a gente chega mais rápido lá no objetivo final, que é a empresa ter os seus ativos valendo muito. Então, o trabalho da Jane, por exemplo, de estar se destacando e a gente comemorar isso é muito grande. Por quê? Porque se ela se destacou, significa que ela trouxe muitas pessoas, que ela falou com certeza, com autoconfiança para muitas pessoas e por isso ela se destacou. Se o João Lino, a Dilma, Marisa, a Iris aqui, o seu Jorge Stumano, enfim, tô vendo ali o Edilson também, enfim, todos irem se destacando, atingindo níveis de resultado e tudo mais, significa que a gente está um passo a mais, outro passo a mais, outro passo a mais de atingirmos o nosso objetivo final, o nosso objetivo de a empresa prosperar ainda mais e nós termos os nossos ativos com muito mais valor e nós comercializando no mercado, trazendo pessoas para o game, porque o nosso game eu comparo como um RPG, porque justamente a gente tem avatar, a gente tem mestre do jogo, a gente está construindo um território onde tem as regras, onde tem os prêmios, onde tem os personagens, onde nós vamos upar esses personagens. Então, nós vivemos num grande game de RPG com a filosofia que a empresa vem nos trazendo, literalmente a filosofia mesmo, porque vem trazer com essa parte filosófica de a gente crescer, de a gente upar o nosso herói na nossa vida, aqui física e na digital. E quando a gente fala de integrar a vida física com a digital, é algo muito potente, porque muitas vezes na vida física real, a Jaqueline, às vezes, ela é tímida e aí ela não consegue, não riem, e ela não consegue exercer uma boa performance com um cliente que ela vai atender. Mas
se a Jaqueline pega e se coloca como uma personagem, um avatar. Não, hoje eu sou uma personagem que eu tenho autoconfiança, que eu tenho eu já estudei sobre o tema, então eu vou conversar com o cliente com essa autoconfiança e com confiança, e ele vai entender o que eu tenho para mostrar sobre esse grande projeto. Eu vou falar sobre o projeto com propósito. Eu não vou falar apenas do que ele tem a ganhar financeiramente, que é importante, mas o propósito do crescimento que a empresa traz enquanto pessoa, enquanto profissional num todo da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, eu vou falar sobre isso com muita autoconfiança. Então, isso num game, quando você vai eh, jogar, você coloca ali aquilo que está dentro de você, por ser digital ali no game, você coloca para fora, porque é um game. Então, se a gente faz essa mesma dinâmica na nossa vida, de se colocar como um avatar que você vai exercer no seu dia a dia, esse personagem que está dentro de você, mas que você não colocou ele para fora ainda, você vai exercitar cada dia um pouquinho mais e daqui a pouco você tá com muita autoconfiança, que eu tô falando tanto nisso, porque é a primeira NFT que nós temos aí na nossa coleção é a NFT da autoconfiança, e você vai ter muito mais resultado exercendo isso. E também a parte aqui do propósito, né? Principalmente o propósito, ele é muito importante porque muitas pessoas não vão fazer algo que não tenha sentido para elas. Eu mesma, se não tiver sentido para mim, eu não consigo me engajar, não consigo estar de verdade naquele lugar que eu não tenho uma visão que faça sentido para mim, que tenha um propósito para mim. Então, a visão de futuro e os valores compartilhados ajudam todos a realizar. Ai, o celular ligando agora. Depois eu falo. Então o propósito, ele traz isso, uma visão comum de futuro e os valores compartilhados. Então a gente vai compartilhar esses valores que nós temos aí, ó. Cada símbolo desse é um valor que a gente vai compartilhar, é um valor comum para o crescimento de todos nós. Tem uma outra NFT que eu separei aqui para falar sobre ela, que é a integridade. Então, a integridade, ela tá entre as primeiras aqui, ela é a sétima NFT. Ó, a decência não precisa de plateia. Ela não depende de circunstâncias, benefícios ou avaliações externas. É um eixo interno no qual você pode se apoiar em qualquer situação. Nelson Mandela tornou-se um símbolo de decência, perdoou onde os outros buscaram vingança e assim construiu o futuro. Ele não se adaptou, apenas permaneceu fiel a si mesmo. Decência é quando as regras não são necessárias, porque você as carrega dentro de si. Então, quando a gente tem os princípios, os valores, o propósito dentro de nós, acontece exatamente como aconteceu com Nelson Mandela. E isso é um exercício constante, diário, de a gente sempre estar ampliando, fazendo crescer cada vez mais esses valores, investindo em nosso autoconhecimento com o propósito. Eu vou ter que desligar o celular, que tá me atrapalhando demais isso aqui. Desligar celular. Ai, caramba. A abrir o menu de opções.
Ai, gente, desculpa, é um negócio que eu vou ter que pausar aqui para resolver. Prontinho. Então, gente, e aí nós estamos nessa vibe de estar começando a integrar, né, a vida física com a digital. Então, a gente vai cada vez mais se integrando nisso. E aqui, essa outra parte é a barra de energia, né? A nossa vitalidade, a nossa energia cognitiva e mental, o foco no outro, né, com altruísmo. Isso aqui a gente vai medindo de forma a prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá, né, que a gente vai entendendo quando essa vitalidade está baixa, né, como eu falei para vocês, os sintomas, uma dor de cabeça, uma tontura, alguma coisa. Sempre é o nosso corpo transmitindo mensagem de que essa vitalidade está baixa, então é a gente procurar entender o que está acontecendo, o que eu preciso fazer para poder melhorar o meu desempenho. Às vezes a gente procura fatores externos, a gente procura, às vezes acha que é um vírus, às vezes acha que é inúmeras coisas. Mas se a gente for buscar realmente a resposta no lugar certo, nós vamos conseguir encontrar que às vezes aquela dor na coluna é sobrecarga. Você está tão sobrecarregado com tanta coisa que você está carregando seu e dos outros, que você está carregando, além das suas coisas, que não é pouca coisa que a gente carrega, né? Então a gente está carregando tanta coisa, tanto fardo, tanta coisa acumulada e tá carregando das outras pessoas também. Você não fala, não, não, me dá aqui, eu resolvo, me dá aqui, eu resolvo, me dá aqui. Ei, você não é super-herói, super-heroína. Nós somos, sim, heróis da nossa própria existência, somos avatares, mas a tarefa de salvar o outro não é sua, não. A tarefa de se salvar é dele mesmo, é dela mesma. Então a gente pega muito esse negócio aí de querer salvar a vida do outro, enquanto que a responsabilidade de se salvar é dele mesmo. Tanto que eu vou trazer aqui um exemplo de Jesus, por exemplo. Ele não chegou em ninguém para oferecer, ei, você quer ser curado? Não, não. Todos sabiam que ele poderia curar, e ele pode curar. Mas quem que tinha que ir atrás? Quem? Cada um de nós temos que ir atrás. E um exemplo assim fatídico disso é aquela passagem daquela mulher, né, que tinha hemorragia e tudo mais, e ela tocou no manto dele. E para a gente ajudar o outro, isso para mim tem um simbolismo muito forte. Por quê? Você só pode ajudar outra pessoa se você estiver transbordando, transbordando num sentido muito literal mesmo, porque como é que você vai se doar se você está com falta de energia? Como que você vai conseguir doar de verdade aí se você está com falta de energia, está quase acabando a sua energia? Você até consegue.
você até consegue dar um fôlegozinho ali para o outro, mas para você ajudar o outro de verdade, na real mesmo, você tem que estar transbordando. E esse exemplo dessa passagem bíblica é genial para mim para demonstrar isso, porque Jesus, ele mostrou para nós que a gente ter o autocuidado, o auto-amor não é egoísmo. Não é. Quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, é uma exemplificação perfeita. Como é que você vai amar o próximo sem se amar? Então, para você cuidar do próximo, você tem que se amar, se cuidar para você transbordar. O outro vai tocar em você, vai estar perto de você, e a energia que você transborda para ele é porque você está bem, que você se cuidou. Então, essa energia, ah, Jaqueline, mas eu tô tão mal, eu não consigo e tal, mas você tá mal porque você tá focando no outro, você tá focando no jogo do outro. Você tá pegando toda a sua energia e colocando no outro. E não tá resolvendo o problema de ninguém. Não tá resolvendo nem seu nem dele. Tá só agravando o problema. Então, essa energia vital, ela tem que a gente buscar do alto, porque tem energia disponível em todo lugar que você encontrar. Vocês já abraçaram uma árvore? Coisa de maluco, Jaqueline. Para muita gente é, mas tem malucos como eu que já. Gente, abraçar uma árvore, você se aterra ali, você recebe toda aquela energia que vem do nosso Criador. Um animal, para quem tem pets em casa, eles sentem quando a gente tá precisando se recarregar, recarregar as nossas energias. Eles chegam perto, se você se conecta com eles dali, eles, sabe, eles nos transforma naquele momento ali, nos recarrega as nossas energias. Então tá disponível. Tá disponível na meditação, na oração. Então, o foco no outro, o altruísmo, é quando a gente está realmente sintonizado com o nosso Criador e cuidando de nós mesmos, de uma parte integral. De uma parte integral. Eu sei que é desafiador cuidar-se na parte integral, mas se a gente se organizar, não falar, "Ah, hoje, segunda-feira, eu vou fazer todas as partes." Não, não é assim. É de manhã fazer uma oração, aí tantas vezes por semana vai lá e faz uma caminhada, e enfim, assim vai cuidando. E a arte, essa parte aqui da arte das camadas. Essa é uma parte fundamental que eu venho comentando aí para vocês durante vários slides, que é importante a gente identificar dentro do nosso clã, dentro da nossa família, da nossa comunidade, se a pessoa que está exercendo determinado papel, né, representando determinado papel, seja como administradora, seja como executar tarefas de manuais, seja como falar com o cliente, se aquela pessoa está no lugar certo. Por quê? Se você tem uma pessoa que ela é boa em atendimento, que ela é mais esperta nisso, porque a gente pode ser esperto em várias partes, mas que a expertise dela é mais no atendimento, e você colocar ela para fazer trabalho administrativo, você vai pegar uma Ferrari com motor de Fusquinha. Não vai andar. Então é importante estar analisando, percebendo o perfil de cada pessoa, a expertise de cada pessoa, porque muitas vezes tem aquela hierarquia engessada, né? Que a pessoa fala, não, tem que ser isso aqui, porque eu preciso disso aqui, mas você não vai ter o maior, o melhor desempenho daquela equipe se a pessoa estiver no lugar errado. Não vai ter, sabe? Então, aqui, a águia e a galinha, por exemplo, é um arquétipo muito falado, né? De a águia estar ali junto com as galinhas e tal, e isso é muito verdadeiro. A mesma coisa também de você pegar um beija-flor no lugar de um cavalo marinho. Então, cada um tem o seu lugar.
E quando a gente encontra o nosso próprio lugar, o nosso próprio propósito, a gente consegue voar mesmo como uma águia e aproveitar muito mais o nosso potencial. Por isso que eu tenho tanto batido nessa tecla do autoconhecimento, porque às vezes você acha, ah, eu não tenho potencial para isso, ah, isso não é para mim. Você tem potencial, todos nós temos. Às vezes você só está no lugar errado. Às vezes você só está exercendo a função errada. E isso é uma descoberta que a gente só tem no autoconhecimento. No autoconhecimento. Às vezes a pessoa está infeliz num lugar e ela continua lá, continua batendo naquela tecla, e ela às vezes coloca a culpa na outra pessoa, coloca a culpa no ambiente, coloca a culpa em várias coisas, mas ela não faz a coisa principal que é olhar para dentro. E olhar para dentro com verdade, com o coração aberto, sem julgamento, porque a gente tem que se acolher. A gente às vezes tem a expertise de acolher o outro, mas a gente se julga, a gente é mártir da gente mesmo, né? Então tem que fazer isso e buscar ajuda. Se a gente não consegue fazer sozinho, buscar uma ajuda especializada para isso, para poder realmente ter uma vida de qualidade, porque trabalho, a gente não pode enxergar trabalho só como uma obrigação, como uma coisa pesada, que é um sacrifício. Não, trabalho tem que ser prazeroso, porque é uma coisa que a gente vai fazer a vida inteira, que é trabalhar. Então, por que não fazer de maneira leve, com algo que a gente esteja no lugar certo, que a gente goste? E aí a equipe anda muito mais, ela anda, sabe, com uma engrenagem perfeita. Ela se conecta perfeitamente quando você identifica o lugar de cada um. E a lição do Oasis. Eu trouxe aqui a indicação de um filme, não sei se vocês já assistiram. Eu vou assistir de novo, depois que eu estava lendo sobre ele ontem, eu vou assistir de novo, que é o Jogador Número Um. O Jogador Número Um, ele é um filme de tecnologia, que é um game. E nesse game, nós temos ali a parte da visão do Halliday, que quer um lucro rápido. E eles focam apenas no faturamento. Eles focam apenas no faturamento, a Halliday. E aí, o que que acontece? Eles ficam alienando o cliente. E eu trouxe isso aqui hoje justamente porque a nossa realidade hoje, nós temos as empresas que querem fazer isso, alienar o cliente mesmo para ele ficar viciado naquele jogo, viciado naquilo, porque ele está pensando só no faturamento, no quanto ele vai ganhar, nos números, nos números que vai aumentar, nos algoritmos que vão aumentar ali no negócio dele e o quanto ele vai faturar. Já a parte do personagem principal, né, do Oasis, é mais focada em criar comunidades fiéis, que são chamados brand lovers, que são pessoas que elas são apaixonadas pela entrega da empresa, porque ela entrega muito mais do que algo para você viciar, ela te entrega uma experiência imersiva, ela te entrega valor, ela te entrega propósito. Então, isso faz com que tenha comunidades fiéis, os brand lovers, que inunda a tela com publicidade, mas não uma publicidade abusiva, que foi um erro dessa empresa lá do filme, mas sim com uma experiência que as pessoas entendem através dessa parte do game lá. Não vou, tô tentando não dar spoiler tanto para vocês, mas eles entendem, os jogadores, que trabalhando em equipe é que o negócio vai funcionar. E a tecnologia, ela serve para melhorar a nossa vida real, não é para substituir a nossa vida real, é para somar. Tipo, hoje eu utilizo a IA para quase tudo, quase tudo. Mas a IA não faz por mim, ela é uma soma. Por exemplo, aqui esses slides foi a IA que fez, mas a ideia foi toda minha. A construção da palestra, as ideias foi toda minha.
E aí eu só fui passando para ela, ela foi passando aqui os slides. E eu até aprendi a fazer uma coisa nova com isso, que foi formatar uma tela com o formato de HTML. Então, a pessoa que mal sabe mexer no PowerPoint, que eu não sou esperta, assim, especialista no PowerPoint, né? Eu sei fazer o básico no PowerPoint, se viu com a ajuda da IA formatando uma tela com HTML, que é a linguagem de programação. Então, com isso, a gente vai tendo aí a, a nossa vida sendo melhorada, sendo upada no conhecimento. Por quê? Por que que os jovens que jogam, eles desenvolvem tanto mais a parte cognitiva, aprende inglês, aprende tanta coisa? Porque é essa interação que tem com a tecnologia. Vai tendo essa interação com a tecnologia e vai aprendendo. E a ganância cega destrói o valor da marca. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas falando: ah, por que que não acontece logo, né, esse lançamento do jogo e tudo mais? Eu entendo hoje que um jogo que eu posso estar falando algo que foge do entendimento da estrutura do game da empresa, mas é o que eu entendi. Eu posso estar errada, tá, gente? Eu entendo que o jogo ele tem muita proximidade com o RPG, porque a gente vai construindo pouco a pouco. Todos nós estamos construindo com os terrenos, com os orbes e várias outras coisas da estrutura. Então, com isso, a gente está estruturando um game como mestre do jogo. E terão vários jogadores ali desse game. Se a gente pensar só no faturamento, se a gente pensar só quando vai valer, quanto vai valer cada moeda, a gente vai estar fazendo como a visão do Halliday, aliás, do IOI. Eu estou trocando os nomes aqui, mas vocês vão assistir o filme, é para vocês assistirem e tirar suas conclusões, para despertar curiosidade. Então, focando só no faturamento, a gente vai acabar caindo no erro. Enquanto que, se a gente faz com propósito, entendendo essas NFTs, entendendo o propósito desse jogo, na hora de a gente falar sobre isso com autoconfiança para as pessoas, a gente vai estar realmente criando brand lovers, comunidades fiéis, sabe? Do que a gente simplesmente inundar a tela com publicidade abusiva, focando só no lucro, sabe? A ganância ela cega e destrói o valor da marca. E quando o presidente fala sobre espera mais um pouco e tal, eu entendo que é justamente para não essa ganância não destruir o valor da nossa marca, sabe? Porque é construído pouco a pouco. Aquilo que tem muito valor é construído pouco a pouco. Não é construído do dia para a noite. Do dia para a noite pode cair, né? E no palco do mundo corporativo, quando transformamos o trabalho em um ambiente multiplayer, nós vestimos o nosso melhor avatar. O jogo nos dá o escudo, a espada e a empatia. Então eu deixo vocês com essa frase para poder refletirem sobre o nosso game e entendendo que quanto mais a gente mergulhar nesse entendimento sobre propósito, sobre autoconhecimento e entender o fundamento do game, o que está por trás ali com a filosofia que a empresa nos traz, mais a gente pode construir uma comunidade fiel por entender o propósito e não apenas enxergando o lucro. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Espero que tenha agregado bastante esse treinamento para vocês. Para mim, que estudei, me trouxe mais algumas partes de bastante conhecimento, que quando a gente vai passar, transmitir, a gente estuda, né? Então, a gente ganha muito fazendo isso. Então, eu agradeço por vocês estarem me ouvindo nesse sábado de manhã.
E parabenizo também por vocês estarem aqui, né, se dotando de mais conhecimento, de mais recursos, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa, a gente entende que a gente precisa saber mais, né? Que é um aprendizado constante que a gente tem diariamente e para que a gente precisa praticar, né? Então, desejo sucesso a todos vocês, um forte abraço, um final de semana abençoado. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.